Bom, eu vou apresentá-las, tá certo? Então, a gente tem no meio da tela de vocês a enfermeira Neiva Alencar. Ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em enfermagem obstétrica, também pela Unifesp. É mestre nas ciências da saúde e atualmente ela é professora de ensino superior e possui experiência clínica na área da enfermagem materna, com ênfase em gestação de alto risco e aleitamento materno. E nós temos a enfermeira Júlia, que é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre de enfermagem pela Universidade de Guarulhos e especialista em enfermagem neonatal pelo Programa de Aprimoramento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E especialista em enfermagem gerencial pelo Centro Universitário São Camilo. O pessoal vai adorar, porque quando eu falo... Tem um monte de camiliano aqui. Tem um monte de camiliano aqui. Muito bem, né? E foi graduada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. E elas vão apresentar para a gente uma proposta, né, de palestra que chama Mudanças na Atuação da Enfermeira Obstétrica e Neonatal para um Parto Humanizado. Tá certo? Vai ser bem interessante. Então, vamos lá, meninas. Vou deixar vocês. Boa apresentação. Obrigada. Ai, gente, olha, é um prazer estar aqui e assistir. Estava aqui ouvindo a palestra da Cíntia, e para quem não gosta de obstetrícia, então, desculpa, né? Mas nós somos ótimas mesmo, né? É uma área sensacional para trabalhar, né? Uma área muito bacana, é uma área que vem crescendo muito a atuação do enfermeiro obstetra nos últimos anos, né? Então, a fala da Cíntia hoje pela manhã, ela traz um pouquinho do quanto tem sido importante esse crescimento, né? O quanto o enfermeiro obstetra tem se destacado e o quanto essas mudanças que aconteceram com a questão da assistência obstétrica no Brasil têm proporcionado ao enfermeiro possibilidades de trabalho, mas também muitos desafios. Então, eu acho que essa é a nossa proposta hoje, né, Júlia? Exatamente. E ela já começou a dar uma introdução aí no que a gente vai abordar, né? Então, ela começou a falar exatamente da experiência dela. Quando ela começou a falar, eu falei, ai, meu Deus, ela vai entrar no tema da nossa palestra, mas não, né? Então, ela começou a dar essa pitadinha da experiência dela, como era antes esse trabalho da obstetriz e esse trabalho da enfermeira neonatal, e como é hoje, quais são as possibilidades que a gente tem e como a nossa visão mudou, né, Neiva? Muito. Como mudou? Porque, bom, vamos lá, vamos começar, né? Para vocês entenderem. Essa vai ser uma palestra diferente do que vocês viram até agora, que essa nossa fala aqui é uma fala a duas bocas, né? Exatamente. duas vozes. A Neiva tem a experiência da obstetriz dentro do parto, né? Então, ela vai trazer a experiência dela dentro da sala de parto, no preparo dessa gestante, e eu trago a minha experiência de enfermeira neonatal, né? Do cuidado do recém-nascido. Então, a gente resolveu fazer essa junção para mostrar os aspectos históricos e como que está esse cuidado ao longo do tempo. Então, eu vou começar contando bem rapidinho mesmo, 5 minutos, tá, Júlia? 3, 2, talvez. Quando eu comecei, então, eu sou formada pela Unifesp, é uma escola, né, que tem, né, uma tradição aí no curso de obstetrícia, né, e naquela ocasião, né, alguns aninhos atrás, né, poucos, que eu só tenho 28 anos, né, esse curso era um curso que a gente aprendia ali na prática, né? Então, e eu trabalhei muitos anos em sala de parto e assim, eu aprendi a fazer parto com médicos, né? Então, a assistência obstétrica era assim, olha, a mulher, ela chegava, primeiro ela peregrinava por pelo menos 7 maternidades até encontrar uma vaga para ser hospitalizada. A hora que ela chegava, não existia o celular, o acompanhante deixava a mulher e mala, né, na maternidade, ia embora, voltava só no outro dia, no horário da visita. Ela veio andando até aqui. Quando ela chegava, ela ganhava uma etiqueta de queda, sentava numa cadeira,
né? Era levada para a sala de pré-parto, que ali ela dividia aquele pré-parto com outras mulheres, então ela já ganhava um acesso venoso, né? Então ela já ficava no soro, entrava em jejum, eram feitos diversos procedimentos, então fazia-se lavagem intestinal, tirava-se os pelos pubianos, a tricotomia, né? Realizava-se a tricotomia, lavagem intestinal, soro com ocitocina, toques repetitivos, toque de hora em hora, a mulher berrando de dor, né? E aí muitas vezes elas eram violentadas, inclusive verbalmente, no momento do parto, né? E depois de 16, 18, 20 horas em jejum, ela era encaminhada para a sala de parto precocemente, para que se pudesse fazer a montagem de toda a sala, né? Fazia-se episiotomia, mesmo sem o consentimento dela, às vezes, inclusive, sem nenhuma analgesia pélvica, fazia-se cristeler, né, então quando você faz uma pressão, né, lá no fundo uterino, que isso era feito pelo anestesista, que é a única pessoa que tinha força para fazer aquilo ali, que subia em cima da escada e subia em cima da mulher, aí você tirava o bebê, a parada, né, o nascimento do bebê era como se fosse uma parada cardiorrespiratória, que a gente saía correndo com aquele nenê, levava para debaixo do berço aquecido, fazia uma série de procedimentos, enrolava toda a criança, mostrava de longe o Mal bebê. mostrava o bebê, né? De Mal longe. mostrava. De longe, né? E aí, depois esse bebê só era levado para a mãe depois de 6 horas, né? E aí a mãe estava lá exausta, e aí depois, quando ela estava lá, falou assim: pronto, tá aí, pode amamentar. Amamenta. É natural, faz né? parte do instinto amamentar. Toma que o filho é seu, agora amamenta, tá? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, olha, se fosse você recomendaria essa situação, esse parto, né? Você recomendaria esse momento para suas amigas? Eu não recomendaria, viu? E aí isso foi se replicando, não é, Júlia? Por muitos anos, né? E infelizmente isso ainda acontece hoje, né? Infelizmente. Na assistência obstétrica. Ainda é realidade em muitos locais, infelizmente. E a mulher hoje, ela não escolhe a cesárea porque ela quer ter uma cicatriz, né? Ela escolhe a cesárea porque ela não quer ter esta cicatriz, ela não quer ter esta marca no momento do nascimento, né? Ela não quer ser marcada por tanta dor, por tanta humilhação. Então, a gente teve algumas mudanças na assistência obstétrica e o enfermeiro, ele desempenha um papel fundamental, né, Júlia? A gente teve algumas mudanças, graças a Deus, né? Então, ao longo da década, começou na década de 80, bem sutilmente, e isso está vindo um pouquinho. E eu acho que o que alterou, principalmente, foram as redes sociais, né? Então, é o que a Cíntia comentou agora há pouco. A mulher, ela é pulverizada, ela usou esse termo e eu achei muito interessante. Pulverizada com as notícias. Por quê? Antes, o parto era dessa forma, né, Neiva, que você acabou de referir. Não era um parto, era um sofrimento, né? E isso era passado de geração para geração. Então, a sua mãe, a sua avó já falava, né? Que você tem um bom momento. É um bom parto. O bom parto, que sua hora chegue. Que Nossa Senhora do Bom Parto te acompanha. Então, você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer naquele dia? Né? Imagina o que te passa na cabeça. Então, graças a Deus, com as redes sociais, agora a divulgação de um parto normal, um parto natural, um parto que você não precisa ter esse sofrimento, né? Da mulher poder escolher a opção, o jeito que ela quer parir, a posição que ela quer parir. Então, graças a Deus, isso está sendo pulverizado, igual disse a Cíntia. E começa a ter aí uma mudança de pensamento em relação ao parto, né? Uma coisa que era muito arraigada, né? Então, a gente está vendo a pontinha do iceberg aí começando a ter uma mudança.
E aquilo tudo era muito, muito ruim, né, Júlia? Aquilo era. Quando eu falo para vocês que eu vivenciei tudo isso, e nas escolas médicas, hoje eu acho que não, acho que os próprios enfermeiros obstetras eles têm uma visão diferente. Acho que está começando. Está começando. Está uma progressão. Está uma progressão, né? E as escolas médicas, por exemplo, olha, tudo isso tinha uma justificativa, né? Então, eu no meu começo de carreira, apesar de, assim, achar aquilo realmente um horror, um absurdo, porque eu sempre tive esse olhar um pouco mais sensível, mas eu entendia porque eu aprendi que tinha que ser daquele jeito, que o parto ginecológico tinha que ser assim, que a episiotomia era uma cirurgia de ampliação das partes moles, que a ocitocina era bom porque acelerava o trabalho de parto, que a amniotomia também tinha que ser feito daquela forma, até um momento em que eu tive uma situação pessoal, né, de uma colega que vivenciou uma situação, e eu disse, não, é assim que tem que ser, e ela me disse, não, olha, você está ultrapassada e você precisa procurar uma face mais humanizada da assistência. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vem essa besteira de humanização. E aí quando eu fui enxergar, e eu passei um período com uma parteira domiciliar, uma enfermeira domiciliar, e eu percebi, e era extremamente intervencionista, eu percebi que o parto, ele podia acontecer, e aquilo me trouxe uma aflição enorme, quando eu chegava na casa da mulher, que eu via aquela banheira, né, que eu via aquela pataquada toda, eu falei, meu Deus, cadê o carrinho de parada? Meu Deus, vamos funcionar a mulher. A gente que tem aquele cuidado hospitalocêntrico, é isso que você quer, né? Você quer o carrinho de parada, você quer o acesso venoso. Você quer o acesso venoso, você quer o jejum. Como assim? Vai dar comida? Tá doida? Vai dar comida pra mulher nessa hora? Né? Então aí o que eu fui percebendo? Eu falei, olha só, vi 1, vi 2, com muita taquicardia. No terceiro parto, eu falei, nossa, é uma outra visão, de você ver a família toda envolvida, de você ver a autonomia da mulher, de você ver que os nenês, eles nascem bem, de você ver que aqueles procedimentos eram desnecessários. Isso mudou a minha prática e me fez repensar, né, a forma como eu atendia as minhas gestantes. E para o recém-nascido também, né, Neiva? Então eu lembro que, só para contar um pouco a minha história, por que eu fui para a neonatologia? Porque eu estava no estágio na faculdade, eu entrei no estágio no hospital público, né, no estágio de obstetrícia, e eu vi aquela mulherada gritando na sala de parto e recebendo ofensas, né, na hora de parir. E eu estava no último ano da faculdade, eu pensei, gente, eu não quero trabalhar num ambiente assim, eu gosto muito de recém-nascido, de gestante, mas eu não vou fazer obstetrícia não, eu vou fazer neonatologia, porque eu não vou suportar trabalhar num ambiente assim. E fui fazer neonatologia. Olha só como mudaram as práticas, né? Quando eu fui fazer neonatologia, no hospital que eu trabalhava, um hospital de referência aqui da cidade de São Paulo, no hospital que era referência. Como que os bebês não tinha alojamento conjunto na época, né? E os bebês iam amamentar, ficavam no berçário, e eles iam amamentar de 3 em 3 horas. A gente tinha um carrinho gigante, imagina um ônibus de carrinho, assim, que você colocava um bebezinho com a cabeça para cima, um bebezinho com a cabeça para baixo, o pezinho de um olhando para a cabecinha do outro, era assim, colocava um do ladinho do outro, e a gente levava para a enfermaria para colocar para as mães amamentarem. Terminava a amamentação, a gente tirava e colocava de novo no carrinho. Imagina hoje em dia pensar nisso, né? Com infecção hospitalar. Mas era assim, tá? E nos intervalos, o médico prescrevia para a gente dar água glicosada para os bebês, para eles não fazerem hipoglicemia. Então, vejam só, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, as práticas aí totalmente...
Muito, muito. Não, Não dá, né? Eu acho, Júlia, não sei se você projeta aí ou eu projeto aqui. Eu acho que a gente pode projeto. mostrar, acho que a gente pode mostrar, meninas, Como que então, mudou tudo como é isso, que né? mudou, né? Então, hoje, se as mulheres têm um pouco mais de autonomia, se elas têm um pouco mais de Graças a Deus. conhecimento, se as pessoas nos procuram, né? Porque eu acho que a gente pode falar isso, assim, o tanto que o enfermeiro, né, ele trouxe. Trouxe para nós uma responsabilidade enorme e trouxe uma mudança efetiva também, né? Então, acho que isso é bastante importante e nós montamos aqui uma linhazinha histórica para vocês entenderem que essas modificações, elas são bastante recentes, né? E Então, eu vou ter que graduais. e graduais, né? Então, assim, isso aí foi um parto, tá? Para acontecer. Não pensem vocês olhando assim, ai, olha, tal, vamos implantar isso, né? Então, assim, isso realmente foi bem difícil, né? Então, a gente está contando aí, olha, nós fizemos uma linhazinha aí com alguns marcos, tá? Esses marcos, gente, é assim, olha, não adianta só, eu acho que isso é importante, essa linha, ela tem um propósito de mostrar que o quê? Que a mudança, evidente que a mudança ela começa por nós, tá? Mas nós sozinhos, a sociedade sozinha, né? Ela não consegue fazer essas mudanças se a gente não tiver realmente uma questão de políticas e políticas públicas, porque isso começa, né, nos serviços públicos. A Cíntia estava falando, né, das consultorias de amamentação, eu vi que ela falou, olha, que é evidente que a gestante, né, que tem uma situação privilegiada e ela tem um pouco mais de acesso, mas a gente tem, tá, equipamentos públicos hoje que fazem esse trabalho, fazem um trabalho muito semelhante, tá? Então, Júlia, a primeira coisa que a gente tem aí, volta lá um pouquinho. Perdão. Tá? Foi quando é que começou a mudar, né? Então, em termos de materno-infantil, as nossas crianças, elas morriam, né? Elas morriam de fome, elas morriam de desidratação, elas morriam de diarreia, né? Respiratórias. Exatamente. E continuam morrendo, né, Júlia? Mais menos, né? Sim, menos, mas continuam morrendo. Então, eu vou falar rapidamente aqui. Então, assim, a primeira, acho que um marco que a gente tem aí que nos orgulha, né, bastante, é a questão do Programa Nacional de Imunização, né? Então, eu tenho críticas severas ao Sistema Único de Saúde, mas a gente tem algumas ilhas de excelência, né? E o nosso programa de imunização, eu acho que, assim, ele é impecável, né? Então, com algumas falhas regionais, a gente tem um programa de imunização bacana, né? Então, isso começou lá em 1973, né? Júlia, eu não estou enxergando nada, você está enxergando o próximo aí? Depois, em 1983, veio o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Isso. Tá? Então, até então, não tinha nada para a saúde da mulher, nada específico em saúde da mulher. E aí esse programa, ele trouxe um pouquinho, um olhar, né, um pouco além da gestação, né? Então, aqui ele trata um pouquinho das questões ginecológicas, do câncer ginecológico, aporta um pouquinho das questões de sexualidade, mas ainda bem pouco, tá? A gente ainda tinha uma questão obstétrica muito mais presente nos programas do que a questão ginecológica. E depois, Júlia? Depois, em 1985, veio o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, né? Em que colocou a criança também como centro do cuidado aí, pensando um pouquinho, né, para complementar não só a saúde da mulher, mas complementar também a saúde da criança. E em 1990 veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que colocou essa criança como um cidadão brasileiro que tem direitos à saúde, educação, que são direitos deles, né, recebidos por eles, tá? Em 2000 veio aí o programa de humanização no pré-natal e nascimento.
E né, aí Neiva? começa a mudar a assistência obstétrica. Então, Então, quando a gente somente em 2000, gente. Exatamente. Então, aí surgiram, gente, os primeiros movimentos, tá? Os movimentos políticos para tentar reduzir o número de cesáreas. Então, houve nesse momento, né, até uma questão de capacitação das parteiras, porque quando a gente fala de assistência ao parto, nós aqui estamos, né, em São Paulo, aqui a gente tem enfermeira obstetra, aqui a gente tem as doulas, aqui a gente tem o médico obstetra, mas naquelas regiões mais longínquas, né, então a gente viu ontem a experiência da Iane, que foi fantástica, falando ali, né, da sua atuação lá nas comunidades indígenas. Gente, lá não tem consultoria de aleitamento não, tá bom? Lá não tem, né? E lá o parto, ele é feito pelas parteiras, né? Então, nessa ocasião, a gente teve aí, inclusive, programas do Ministério da Saúde para capacitação de parteiras e o surgimento, Júlia, de algumas recomendações que aí começaram a questionar, olha, tudo isso aqui que está sendo feito, né? Então, toda a questão das mudanças, né, de assistência, que a gente conversou aqui do decúbito, né, da privação do movimento, da questão da alimentação, do número de toques, tudo isso aí começou a ser questionado, né? Então, a episiotomia. O que é interessante, o que a Iane trouxe ontem, que tudo isso começou a ser questionado e as políticas vêm deste questionamento da sociedade. Então, isso que é bem interessante, né? Porque começou a ter essas políticas de atenção à saúde da mulher e de humanização em decorrência de uma exigência e de uma necessidade da sociedade, né? Então, as políticas sempre vêm atender uma necessidade que a sociedade traz para mudar o cenário. Então, aquele cenário que a Neiva, que no começo relatou, não estava sendo adequado, não estava suprindo o que as mulheres queriam, né? E estava sendo questionado. Então, começou a ter aí esse programa, em 2000, começou a ter o programa de humanização no pré-natal e nascimento. A partir de 2005, começou a ter uma lei que garantia a presença do acompanhante na sala de parto, né? Então, aquela situação que a Neiva colocou, que o acompanhante deixava na porta da maternidade com a malinha e vinha buscar depois, começou no começo a mudar. Porém, Neiva, você que trabalhava em centro obstétrico, as instituições tinham condições de dar ao acompanhante, ou até hoje, né, gente, uma permanência adequada? Como é que era isso? Não. Então, assim, esse que é o problema, né? Que as coisas, elas não acontecem simultâneas, né? Então, quando você tem lá uma portaria, uma lei, uma recomendação, né? Até que isso seja adequado às demandas estruturais das instituições e a capacitação, A cabeça né, das pessoas, e a né? cabeça das pessoas, né, um comprometimento, né, dessas pessoas, né, isso demanda um tempo, né, então aquilo para mim era, olha, bacana, vamos colocar o acompanhante para dentro, mas onde é que ele vai ficar? Né? Então, as maternidades particulares, elas já tinham, né, algumas estrutura para receber esse pai, esse acompanhante, e as maternidades públicas não, e até hoje ainda não tem, né, gente? Você não tem nenhuma maternidade pública nova aí nos últimos 20 anos, você tem aquela adaptação de leitos hospitalares, mesmo porque a nossa taxa de fecundidade caiu no Brasil, né, nesses últimos anos, caiu, então não se nasce mais como se nascia na década de 70 e 80, e a maternidade, em termos de
lucro mesmo, não é uma unidade que dá lucro. O que dá lucro, né? Falando em sistema particular, né? Privado de saúde, são as UTIs neonatal. Então, por isso que a gente não tem esse investimento, né, na atenção primária. E aí, o que acontece? Os pais não tinham local, né, Júlia, para ficar. Não. Então, ele entrava só no momento na hora que ia nascer, você dava um jeito, enfiava, colocava ele lá no cantinho. Bem no cantinho para não contaminar. Para não contaminar nada, né? Não contaminar os outros. Exatamente. Então, e lembrando, né, na maioria dos hospitais públicos, a mulher fica em trabalho de parto numa sala coletiva, né? Então, como é que você vai colocar um acompanhante de cada uma? A enfermeira ficava naquela situação, como é que você vai Não colocar? Coloca. Não Não coloca. coloca. Só Né? coloca Então, quando a mulher está sozinha. Chegou a primeira, essa tem direito. Chegou a segunda, acabou, não tem mais então, a acompanhante. enfermagem sempre fica naquela situação, né, Neiva? Você tem que Sempre. cumprir a legislação e você quer oferecer um trabalho de parto humanizado, mas será que você tem estrutura física para conseguir cumprir a legislação? Não, né? Não, Então, não as coisas tem. vêm atropeladas aí, né? As coisas, Isso. elas acontecem atropeladas. Tem um delay, né? Até que a gente tenha uma mudança estrutural mesmo. Exatamente. E depois, em 2011, foi criada a Rede Cegonha e começou a ter aí os centros de parto normal, né? Então, olhem só como essa caminhada está Longa. sendo longa, né? Está É. sendo, não acabamos, né? E aí aqui, de fato, a gente tem a inserção do enfermeiro obstetra, que até então era limitado, né, Júlia? Eu acho que isso é importante. Então, a criação dos centros de centro de parto normal, ele trouxe visibilidade para o enfermeiro obstetra, trouxe a procura por cursos de enfermagem obstétrica e trouxe também uma possibilidade do enfermeiro atuar sem a intervenção do médico. Os centros de parto normais, que existem espalhados aí pelo país, eles têm, né, você pode até ter ali um obstetra ali que atua de plantão ali, ou atua à distância, porque ele tem toda uma questão de, assim, de estar próximo de um centro de atendimento em que essa mulher ela possa ser transferida em tempo hábil, tem toda uma série de requisitos para que o enfermeiro ele possa admitir essa paciente num centro de parto normal. Então, o parto normal tem que ser de baixo risco, né, sem intercorrências, para que ele seja admitido. Então, o que acontece hoje, né? Então, todas essas modificações que aconteceu aí, na década passada, né, ela trouxe mudanças na atuação do enfermeiro obstetra e da enfermeira neonatal, né, então, assim, o enfermeiro, ele passou a atuar, né, que já fazia, né, então, em termos de atendimento público, o enfermeiro, ele acompanha toda a gestação, então, ele realiza integralmente o pré-natal, né, então, isso eu acho que é muito importante que a gente enfatize, o enfermeiro, ele faz a consulta, ele solicita os exames, ele prescreve, inclusive, alguns medicamentos que estão dentro dos programas de saúde, né, e no âmbito particular, isso também tem acontecido, não a questão da prescrição, mas, por exemplo, a Cíntia falou isso, e eu acho que isso é importante que a gente ressalte, o enfermeiro hoje, ele também está inserido dentro das equipes particulares, das equipes médicas. Sim. A partir de 2016, só continuando nessa linha histórica, a partir de 2016, a gente teve a portaria número 360, em que trouxe as diretrizes de atenção à gestante e operação cesariana. Essas portarias, né, gente, justamente com o objetivo do quê? De reduzir o número de cesáreas, né? Então, porque a gente sabe, né? E não tem como reduzir o número de cesáreas se você não tiver enfermeiro. Não tem como.
O médico, ele não vai ficar 17 horas, 18 horas com uma mulher em trabalho de parto. Ou se investe em capacitação, né, de enfermeiros para atuar, ou então isso não vai acontecer. Então, a criação de centros de parto normal, ela é muito vinculada à questão da redução da cesárea, né? E o enfermeiro, gente, ele é o profissional que é o mais preparado ali para estar com a mulher ali na hora do parto. Mas o que é bacana? Que no bojo, né, de todas essas modificações, né, surgiu uma profissional. Então, eu, por exemplo, olha, eu tocava sala de parto com 4, 5, 6 leitos, e é evidente que a gente não conseguia fazer tudo isso sozinha, né, Júlia? Por mais que, olha, Sim. nasceu, a gente entrega para a enfermeira neonatologista, né, a gente não dava conta de fazer isso. E aí, com tudo isso aí, a gente vê a inserção de um outro profissional que tem sido cada vez mais requisitado, que é o surgimento, né? da doula. Sim. O surgimento da doula. Até acho que foi a Luciana Miranda perguntou aqui na palestra anterior sobre o que é a doula, né? A doula precisa ser enfermeira? Então vamos lá, vamos esclarecer o que é a doula. A doula não precisa ser enfermeira. A doula é outro profissional que vem aí para colaborar para esse parto humanizado. E a doula acaba sendo aquela mulher, ela é uma palavra grega, que quer dizer a mulher que serve. E ela acaba sendo a ponte entre a equipe médica e a equipe de enfermagem e a gestante. Né? Então, aquela gestante que é cheia de dúvidas, que cheia de ansiedade, cheia de receios. A doula, ela acaba acompanhando antes, no pré-natal, durante o parto e muitas vezes até no pós-parto, para fazer esse acompanhamento e essa orientação, explicar, mostrar como é que é, sem realizar procedimentos. A gente tem que deixar claro que a função da doula não é realizar procedimentos de enfermagem e nem procedimento médico. Então, a doula, ela acaba, e também ela não é acompanhante, ela tem uma outra função, ela não está envolvida emocionalmente com o parto. A função dela é de orientar essa gestante e apoiar essa gestante, esclarecer essa gestante durante todo esse processo de parir. É isso aí, gente. Eu acho que aí, por último, tem só as novas recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Que enfatizam todas essas recomendações que tinham sido preconizadas anteriormente, né? Então, das questões humanizadas mesmo do parto, que existe uma outra forma de parir que seja mais natural, que seja menos intervencionista, né, Júlia? Eu acho que, eu não sei se você, não sei como é que está nosso tempo, Júlia, você acha que a gente consegue mostrar o que precisa mudar aí ainda? As meninas podem me ajudar a gente, que eu... Quanto que tá o tempo, meninas? Falta quanto tempo? Eu acabei 5 minutinhos. Então acho que dá para mostrar, né, Neiva? Então vamos lá, passa aí o próximo slide. Aqui eu tenho uns dados do Ministério da Saúde, né, Neiva, a respeito da sífilis, não é isso? Isso, então aí assim, gente, legal, bem bacana, toda essa assistência, ela realmente tem sido modificada. Então de quando começou, né, os primeiros movimentos para se alterar, né, a assistência obstétrica no Brasil, né, então já tem mais de quase 30 anos aí, né, então algumas coisas realmente mudaram, houve adaptação, houve a questão de novos profissionais, né, a doula, a valorização das parteiras, do enfermeiro obstetra. Isso realmente contribuiu um pouco para a redução do número de cesárea, que o Brasil infelizmente ainda tem esse título, né, é o campeão mundial de cesárea. Em nenhum país do mundo se faz tantas cesáreas como aqui no nosso país, mas hoje já existe um movimento, né, contrário.
Ok? Então, agora tem uma coisa que a gente não conseguiu mudar até agora, né? Então, assim, e aliás que piorou, né? Então, a sífilis foi um deles, a gente teve aí de 5 anos para cá um aumento de 400% no é um absurdo, né, gente? 400% de aumento no número de sífilis congênita, né? E isso é a prova da nossa incompetência aí, porque a sorologia para sífilis ela é obrigatória no pré-natal, o tratamento é fácil com penicilina, então se o pré-natal é uma ferramenta que reduz morbimortalidade, se a testagem para sífilis é obrigatória e o tratamento é com penicilina, por que a gente tem tanta sífilis congênita, né? Então, isso é para que vocês entendam que por mais que a gente tenha modificado, né, que a assistência obstétrica e neonatal ela tenha mudado no país, a gente ainda tem muito que mudar, né? Então, esses índices da sífilis aí é realmente um campo de atuação para atenção primária gigantesco, né? E eu acho que tem mais um, né, Júlia? Eu só queria destacar que aí isso também entra a saúde da criança, né? Porque reflete aí nas infecções neonatais, que a segunda causa de morte a gente tem. A primeira causa é a prematuridade e a segunda causa de morte são as infecções neonatais. Então, olha só, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que a gente ainda tem isso? É muita pobreza. Vamos lá. Estou mudando no computador errado aqui, gente. Vamos lá. E aí, uma outra coisa que é uma coisa horrorosa, né, que a gente fala sempre que por mais que você tenha um aumento da adesão no pré-natal, um aumento no número de consultas de pré-natal, é por isso que a gente fala o comprometimento das pessoas na assistência obstétrica e neonatal no país, ela é fundamental, porque não adianta você ter políticas públicas se você não tiver capacitação das pessoas, né, e realmente envolvimento de todos os setores para tentar reduzir os índices de morbimortalidade. Então, por mais que a gente tenha tido aumento na adesão de pré-natal, uma melhora até da qualidade, um aumento no número de consultas, essas modificações elas não foram suficientes para reduzir em termos de números percentuais, né, os níveis de morte materna no Brasil. Então, os nossos índices, eles são 10 vezes mais superiores, né, ao que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Isso é muito triste, né? Isso realmente é um campo em que a gente tem que trabalhar e isso acontece por quê, né, gente? A primeira causa de morte materna, pasmem, é a hipertensão. Né? Então, o problema é a falta de capacitação mesmo dos profissionais. Então, parabéns para vocês que estão aí, pleno sábado, vocês podiam estar no churrasco individual, né, com pequenos grupos familiares, mantendo a questão do distanciamento, e vocês estão aqui, né? Então, eu acho que a capacitação ela é fundamental, né? Então, o reconhecimento de síndrome hipertensiva, você ter um local para você transferir uma mulher numa situação de gravidade, isso, infelizmente, ainda faz com que a vida de muitas mulheres sejam ceifadas no Brasil, né? Então, é muito simples reconhecer, tratar e intervir diante da mortalidade. E a gente não consegue reduzir esses números. Olha aí, eles são cada vez mais expressivos, infelizmente. Outro dado que eu trouxe aqui é a mortalidade, né? A mortalidade infantil. Apesar de ter caído na mortalidade infantil, então a gente vê que quando iniciou essas políticas de atenção, né? A gente teve aí desde o ano 2000, a gente vê caindo a curva, ainda é muito alta. Né? Se a gente comparar com outros países, é de 6 a 10 vezes superior. Então, assim, a gente está muito aquém do que é ideal, muito. Né? Então, é o que a Neiva aí falou anteriormente. Aqui eu trouxe esse gráfico que foi de um estudo, uma revisão
uma revisão que foi feita, que falava do contato pele a pele das crianças, né? Porque mostrando toda essa humanização, toda essa alteração do jeito de você cuidar do recém-nascido e da mulher, principalmente após o ano 2000, a gente tem aí um incentivo na primeira hora do parto, de você colocar esse bebê em contato pele a pele com essa mãe, de fazer ele incentivar a amamentação nas primeiras horas, né? Então, tudo isso é estimulado para ter um trabalho de parto humanizado. Apesar de todo esse trabalho, olha só, o Brasil está com 41,9%, né? Ainda a gente tem esse trabalho de 2000 essa publicação é de 2018, mas esse trabalho que usou essa revisão é de 2012, se não me engano, 2015, se não me engano. Então, olha só, apenas 41,8% dos bebês neste estudo foram colocados no contato pele a pele com a mãe. Tá certo, a gente está muito na frente ainda de outros países que são aqui os países desenvolvidos. Então, a gente tem Japão, Estados Unidos aqui. Se a gente comparar, até que estamos bem, mas muito além do que é recomendado. A gente colocar contato pele a pele, né? O bebezinho nascer, a mãe tá lá só com um topzinho, muitas vezes, né? Ou nem com isso, é pegar o bebezinho e colocar junto da mãe. Então, o bebê não é nosso, né, tecnologia Júlia? eu preciso disso? Nenhuma, né? Que custo tem isso? Nenhum. E você evita a hipotermia, você incentiva o aleitamento materno, você fortalece o apego, você fortalece o vínculo com aquela família que tanto desejou esse recém-nascido. Então, é mudar a postura, é mudar a conduta, né? É claro que a gente tem recém-nascidos que não tem condições clínicas de ficar em contato pele a pele. Ok, nesses recém-nascidos, vai para o pediatra, vai para o berço aquecido, mas não é a realidade, né? A gente ainda vê muitos locais, infelizmente, não seguindo aí as recomendações de humanização. Outro estudo que me chamou muita atenção... Nosso tempo está acabando, Júlia, aliás, já acabou. Já acabou, só vou falar um dado, porque foi um dado assim que me chamou muito a atenção. Essa questão do contato pele a pele, tem um outro estudo que mostra que mesmo no hospital amigo da criança, né, que é aquele hospital que deveria ter o selo de qualidade de humanização, né, que tem o selo de qualidade de humanização, o contato pele a pele ocorreu só em 24% dos bebês. Então, quando eu li aquilo, eu falei, Jesus, né? O que está acontecendo? Né? Só 24% dos bebês foram colocados em contato pele a pele. Então, eu acho que acaba essa palestra aqui para a gente pensar, né? Que a gente cuida das famílias. As famílias é o nosso alvo, nosso objetivo de estudo, né? E quando uma família vem nos procurar para colocar a sua gestante colocar seu filho, sua família em nossas mãos, a gente tem que conhecer o que a gente está fazendo e ter cuidado, e ter atenção, e ter aí a sabedoria de saber usar nosso princípio científico, nosso conhecimento científico em favor disso, né? Então, proporcionar aí o parto humanizado, colocar esse bebê em contato pele a pele, né? Por que não? Né? Por que não, né? Evitar aí um clampeamento precoce de cordão, que você pode evitar anemias, né? Numa criança futura, estimular o aleitamento materno, orientar o aleitamento materno. Quantas patologias a gente aí pode prevenir estimulando o aleitamento materno? Quantas mortes de crianças a gente pode prevenir estimulando o aleitamento materno, né? Então isso. E aí vem aí as diarreias e infecções respiratórias. Mas, enfim, então é isso, né, Neiva? Vamos terminar por aqui, senão a gente ficasse o dia falando. A gente avançou já no tempo, gente. Desculpa, mas infelizmente, a gente adora conversar, mas a gente tem que terminar, porque a gente tem outro palestrante aí chegando. Então, eu quero agradecer aqui o convite e dizer que, assim, colocar um bebê no mundo, um cidadão no mundo, isso não é responsabilidade
responsabilidade só da mãe, né, que todos nós temos que estar comprometidos para que a gente, além de prestar uma assistência de qualidade, que a gente tenha um olhar mais humano, que é tão importante, né, para este momento, que é tão importante e transformador na vida da mulher e das suas famílias. Então, é isso mesmo. Muito obrigada pela atenção de todas e nosso contato fica aqui.